Amém. Amém. Essa noite nós vamos continuar a nossa série e que estamos falando sobre o Decálogo, os 10 mandamentos, essa parte da Bíblia em que a lei de Deus é entregue nas mãos de Moisés e está descrita no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós estamos nesse mandamento: não roubarás, ou não furtarás, ou não roube. Nós estamos no 7º mandamento. Já falamos sobre os outros 6, e hoje chegamos a este 7º: não roube, não furte, não furtarás. 2 palavras, um ponto final, e uma imensidão de coisas a ser ditas a respeito de uma ordem, a respeito de um imperativo, e tão importante para o nosso coração. Antes de começarmos a falar sobre isso, eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez. E enquanto a gente ora, fala com Deus, eu peço que o teu coração esteja sensível à voz do Senhor. Pai de amor, que a tua palavra encontre lugar no nosso coração. Que seja o Senhor a falar, Senhor, não a mim. Não eu. Fala, Senhor. Fala a todos nós, Pai. No nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com vocês o trecho de Lucas, capítulo 19, onde a Bíblia conta a história de um ladrão. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Um ladrão bem conhecido de todos nós. Um ladrão chamado Zaqueu. Esse ladrão, que de história conhecida de nós, de todos nós, ele traz algumas coisas interessantes para nos ensinar. Então, essa história está narrada no capítulo 19 e diz assim, Lucas capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu uma figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Antes de a gente entender roubo no contexto judaico, a gente tem que entender a noção de propriedade deles. Havia, então, esse mandamento que se referia a um roubo material. Se você for continuar lendo Êxodo, você vai perceber que em Êxodo capítulo 22, ele vai dar instruções de como você deve proceder com a pessoa que rouba alguns objetos da casa, né, alguns pertences de outra pessoa. Então, se não é que aquilo não pertence a você e você rouba para possuí-lo, você então deverá pagar de certa forma. Então, essa lei
dizia exatamente o que deveria acontecer, é descritivo. Né? No Êxodo 20 a gente vê lá, não roube. Mas logo à frente você vai entender o que o não roube significa para quem roubar. Então, se você roubou um boi, vai ter um tipo de consequência. Você roubou 2 bodes, ou se você roubou um boi dentro do celeiro é uma coisa, se você roubou um boi pastando é outra coisa, se você roubou um boi e o feriu, tem outra consequência. Então havia uma noção de propriedade bem interessante nessa cultura. E cada tipo de roubo traria um tipo de consequência para o ladrão. Então, a primeira concepção de roubo, e a gente pensa sempre isso, é que eu não posso roubar nada do outro, nada que não me pertence. Se eu tirar algo para mim, pegar para mim algo que não é meu, isso é roubo. Certo? A não ser que a pessoa te doe aquilo, te dê aquilo. Mas se eu estiver pegando algo de alguém que não é meu, eu estou roubando. Certo? Aquilo não me pertence. Legal, a gente segue. E pensando nessa ideia de roubo, a gente entende que, na época judaica, essa questão era bem comum, principalmente porque não havia muita proteção quanto a isso. A gente pensa hoje em cerca, em muro, em vigilância. Na época não tinha muito isso, eram terras, e as terras eram delimitadas por palavra, né, por testemunho, por jura. E aí você tinha um combinado. Aqui é a terra que vai daqui até o monte tal. Aqui até o poço tal é terra pertencente a tal pessoa. Tudo que tiver naquela terra é de tal pessoa. Então, havia um cuidado com todas as propriedades particulares que se estavam naquela terra. Só que a Bíblia também vai falar de roubo humano, sequestro. Havia muito sequestro. E havia também essa preocupação de se não roubar a pessoa da outra terra. Se roubava a noiva, se roubava o filho, se roubava... Havia esse tipo de coisa. Então, havia também uma preocupação. Há alguns teólogos que dizem que esse roubo, não roube, se referia a material e a pessoas. Havia esse furto. Algumas pessoas eram roubadas para serem crianças, para serem vendidas como escravo, porque escravo tinha o seu valor, era um dinheiro que se ganhava com isso. Havia roubo de escravos, inclusive, né? E o escravo era geralmente uma pessoa que tinha alguma dívida para com alguém. Dizia a lei que se você roubasse algo e não tivesse como pagar aquilo, então você tinha que fazer o quê? Você tinha que virar escravo do outro. Não tinha SPC Serasa. Seu nome não ia ficar sujo na praça. Se você não tem como pagar, você vai virar escravo. Era simples. Né? E aí o que acontecia? Você começava a trabalhar sem receber por aquilo lá. Ah, mas como que sabia que ia quitar a dívida? Não tem como marcar. Não tinha como saber. Caiu na malha fina do tempo judaico, acabou. Era escravo. Mas tinha uma coisa chamada jubileu. O jubileu acontecia a cada 49 anos. No 50º ano, era o jubileu, o ano do jubileu. O que acontecia no ano do jubileu? Era perdoado todas as dívidas. E aí tudo que... Não importa se a dívida foi feita um ano antes do jubileu. O jubileu tinha sua contagem crescente. No 50º era perdoado. Aí o que acontecia? Se você era escravo, você agora era livre. Se você estava devendo, não ia ter como pagar, agora você não tinha mais dívida. Zerava. E havia uma festa para isso. Era exatamente no dia da expiação. Para que a sociedade econômica se mantivesse girando. Havia um perdão. E essa liberação de perdão, de dívidas, mantinha a sociedade caminhando. Então, o roubo, nesse caso, seria perdoado no dia da expiação. O que acontece? Acontece é que
há uma problemática aí, entre necessidade e desejo, que é onde nasce no coração do homem a vontade de roubar. Desde que nós fomos expulsos do Éden, nós carregamos uma necessidade de desejar algo. Sabendo que já não temos mais benefícios gratuitos, né, ou fáceis, sabemos que a terra é maldita, salve-se quem puder, e vamos garantir o meu. E aí o que acontece? Acontece que eu vou precisar, então, acumular o máximo possível, porque a terra é maldita. E eu aqui não quero ficar como escravo 49 anos. Ou eu aqui não quero ter que roubar de alguém para virar escravo. Eu aqui não quero ficar devendo a alguém. Então é melhor que eu seja o senhor aqui dessa terra. Então eu acumulo. Eu acumulo propriedades, bens, coisas. Mas vão ter aqueles que não vão ter a condição de acumular, de ter. Vão ter aqueles que vão ter pouco. E aí o que acontece nessa balança? A balança vai desequilibrando. E aí aqueles que têm pouco vão olhar para os que têm muito e falar, ele tem muito, eu posso pegar um aqui que ele não vai nem sentir falta. Afinal, a minha família vai morrer de fome. E aí o que eu faço? Eu vou lá e me aproprio de algo que não é meu. Mas se eu for pego, aí já era. Aliás, se eu for pego, inclusive entrando numa casa à noite, eu posso ser morto, autorizado. De dia, não. De dia eu não posso ser morto, mas à noite, sim, dizia a lei. Então, como que funciona essa mescla aí para mim? Havia toda uma concepção material de proteção à propriedade. Cada um garantindo o seu. Não roube. Não roube. Mas peraí, tem alguma coisa estranha. Aí veio um escritor, muitos anos depois, chamado Rousseau. E ele fala que se a gente conseguisse equalizar a demanda, necessidade e desejo, a gente resolveria o problema. Era só todo mundo ter a mesma coisa. Não ter mais nada, que ninguém tivesse necessidade de nada. Todo mundo com as suas necessidades sanadas, ninguém desejaria mais nada. Olha que bonito, né? É tão utópico que é espatafúrdio, né? Idiota, né? Porque não combina com a gente isso. Mas ele acreditou nisso. Daí surgiu um ideal. O ideal que deu muito certo no mundo, o socialismo. Porque ele falava que se a gente fizesse isso em pequenas comunidades, as pessoas, tendo tudo iguais ali, ia dar certo. Só que o que aconteceu nessas pequenas comunidades? Elas cresceram. E uma começou a invejar a outra e querer o que a outra tinha. Porque o que o Rousseau não prestou atenção é que a gente não para de desejar, mesmo tendo muito. Tudo para a gente não é o bastante. Não mais depois do Éden. E eu e você só não atravessamos a linha do roubo, do furto intencional, porque há algo que nos trava. Há algo moral, ético, cultural que nos impede. Mas quando um pai sai da sua casa, que tem os mesmos valores que eu e você, que travava ele antes, mas vê sua filha chorando, sem leite para o café da manhã, ele regaça com esses valores. E vai na vendinha e rouba o leite. Porque todo mundo tem um limite. Aí você vai falar assim, você está dizendo que eu sou ladrão? Todos nós. Porque a gente está falando aqui de algo
que a gente não percebeu. Que no Gênesis nós não somos chamados para possuir a terra. Nós não somos chamados no Gênesis para ter a terra para nós. Nós não somos chamados no Gênesis por Deus a acumular riquezas da terra. Nós somos chamados no Gênesis por Deus a guardar e sustentar a terra. Cuidar da terra. Nada é nosso. Nada é nosso. Deus é o dono de tudo. E quando a gente começa a criar uma concepção de propriedade, a gente começa a criar a concepção de dificuldades de partilha, principalmente numa terra árida, desesperada. Enquanto eu não preparo um campo para me proteger aqui e ter recursos para conseguir me manter, eu não vou pensar em você não, filho. Aliás, inclusive, se eu ver que você está tendo um recurso legal e eu preciso ter aqui, eu vou ir roubar. Mas quem disse que aquela terra é sua? Quem um dia determinou que aquilo é seu? Ah, é o dinheiro que eu paguei por ela. E se a gente for lá atrás? E se voltarmos? E aí a gente cria então a perspectiva de que assim, eu me apropriei de coisas que não eram minhas. E hoje eu tenho medo de perdê-las. Porque na verdade eu me apropriei de coisas que não eram minhas e elas hoje tomam o meu coração. E eu não consigo partilhá-las. E porque todo ser humano não consegue partilhar, não consegue sustentar, nós temos gente que tem falta. Nós temos gente que necessitam. Nós temos pessoas que morrem por falta. Um mundo em que há recursos para todos, morre gente de fome. Num planeta em que joga-se comida fora, morre gente de fome. Porque nos apropriamos de coisas que não eram nossas. Roubamos para nós. E não para por aí. Além de roubarmos coisas para nós que não são nossas, de determinarmos que isso é meu, e por conta de determinar que isso é meu, eu tenho dificuldade de dividir, toda vez que você fala que uma coisa é sua, você já está estabelecendo um muro de dificuldade para divisão. E eu sou capaz de fazer tudo para manter aquela minha divisão. Eu sou capaz de fazer o que for preciso para manter no meu cercado, no meu castelo. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa, porque é meu. Quando eu falo é meu, eu estou dizendo é meu e eu não quero dividir. Essa é a frase. Eu chego lá em casa e falo assim, olha, eu achei uma barra de chocolate aqui, Priscila. Ela é minha. Você não faz o quê? Ok. Aí diferente. Priscila, achei uma barra de chocolate aqui. Ah, é nossa, pega aí. Agora, é minha? Ok. Não toquei. Não é? A posse está dizendo, não divido. Não partilho. O problema não é seu, nunca foi. É nosso. Mas é difícil para o ser humano entender isso. Por isso Deus fez o ano do jubileu. Para zerar. Inclusive no ano do jubileu, a colheita era instruída. Os frutos que caíam no chão, você não poderia pegar. E deixar para que os estrangeiros, as viúvas, os pobres, passassem depois e recolhessem. Ou seja, as sobras, aquilo que caiu, não mexa. Deixa lá. O ano do jubileu servia para conscientizar a humanidade que não é nosso.
E toda vez que a gente diz que é nosso, nós roubamos. E aí a gente diz que é nosso, a gente rouba. Aí vem o outro que quer o que é nosso e rouba. E aí mata-se para poder pegar aquilo que é nosso. Porque se é meu, se eu acho que é meu e você não está me dando, eu vou matar para pegar de volta. Fere-se então a partilha, fere-se a humanidade, fere-se a relação. E aí eu já perdi minha identidade em Deus. E o pior, a gente esquece ainda do próximo passo, que não é mais material, sou eu. Eu também não sou dono de mim. Quantas vezes nós roubamos de Deus a prerrogativa de que o nosso coração, o nosso centro de volição deve estar nas mãos do Criador. E aí nós tomamos as decisões, fazemos da nossa vida o nosso bem-querer, sem nunca se voltarmos para Deus e dizermos: Senhor, o meu coração é teu, eu não posso roubá-lo. Eu não posso entregá-lo a outros ídolos. Eu não posso entregá-lo a outros deuses. Eu não posso transformar a minha vida num furto ontológico. O que é um furto ontológico? É um roubo do seu ser das mãos do teu Criador. É você negar-se a voltar para as mãos daquele que te fez e perguntar para ele qual o teu propósito aqui na terra. A lista vai aumentando de quantos roubos nós somos culpados. Porque aí entra o roubo do outro. Quando a gente começa a roubar os sonhos do outro. Começa a roubar as decisões do outro. Ah, isso aí é mais difícil, eu nunca fiz. Será? Aquela vontade que você tem que seu filho faça algo que você sempre quis fazer. Aquela escola que você queria que ele fosse, a faculdade que você queria que ele fosse, mas ele decidiu outra. Aquela pessoa que você não queria que ele namorasse, mas ele vai namorar e você é contra, você vai fazer de tudo para acabar com aquilo. Ou aquele sonho que a tua esposa tinha antes de casar com você, aquele sonho profissional que ela tinha e você abafou, porque você queria fazer o que você queria fazer e aquilo poderia atrapalhar a tua carreira. Aquele sonho, aquele desejo, aquela construção mútua de ter um lugar, de fazer algo, que você de algum jeito manipulou para satisfazer só o que você gostaria de fazer. O jeito que a gente pega as coisas e transforma para a gente fazer, ou na verdade, o que a gente quer. Somos ladrões de sonhos. E aí eu chego na história de Zaqueu. Zaqueu era o quê? Era um homem do povo. Era um homem do povo de Israel. Mas Zaqueu, ele era chamado de pecador e era malquisto pela sociedade por uma razão. Zaqueu, ele era cobrador de impostos pelo Império Romano. Ele era aquele cara estrategicamente usado pelo Império Romano para cobrar a colônia, Israel. Então, o Império Romano pegava pessoas da colônia e falava para ela: olha só, você pode ser uma pessoa rica na colônia, se você explorar teu povo, roubar teu povo. Em nome do Império, a gente legitima isso para você. Aí os olhos de Zaqueu brilharam. É legítimo. Eu vou estar legitimado pelo Império.
E então Zaqueu trai o povo, trai o seu próprio povo, em busca do que ele queria fazer, do que ele queria ter, do que ele queria dizer, é meu. E assim Zaqueu faz sua fortuna. Só que no meio dessa conquista toda, Zaqueu começa a perceber que há um problema. E isso começa a doer em Zaqueu. Começa a incomodá-lo. Começa a ter gosto ruim. Porque essa é a diferença, essa é o dilema da humanidade. Como nós desejamos mais do que necessitamos sempre, a gente vive nesse pêndulo entre o tédio e a frustração. O tédio porque é quando a gente consegue tudo que a gente achava que poderia conseguir, que a gente esperava que aquilo ali fosse a melhor coisa do mundo. Eu vou lá, eu vendo a minha alma, eu roubo sonhos, eu roubo privilégios, eu roubo tudo que está na minha frente, eu firo quem for, porque eu sei que aquilo ali é tudo que vai me fazer feliz. E eu chego lá, e quando eu chego lá, não era bem isso. Ou a frustração. E a frustração é o quê? Eu nunca vou conseguir chegar lá. Eu nunca vou ter aquilo lá. Então eu roubo daqui. Eu roubo para tentar ter pelo menos um gostinho de como que é lá. Zaqueu está aqui. E aí, o que acontece? Zaqueu, depois dessa fase de alienação, em que ele esquece tudo o que ele aprendeu, porque Zaqueu conhecia a lei. Zaqueu conhecia o não roubarás, não furtarás. Ou se ele conhecia. Mas ele o fazia, legitimado. Como a gente legitima nossos roubos? Eu vou pagar imposto? Já viu quanto esse governo rouba? Eu não vou pagar imposto para esses caras roubar, não. É um roubo legítimo. É? Zaqueu queria legitimar o seu roubo. Zaqueu queria legitimar a sua busca por prazer. Só que quando ele chega lá e vê que aquilo não te traz prazer, o que acontece com Zaqueu? Zaqueu entra em parafuso, ele entra em desespero. E aí ele ouviu falar de um Jesus. E ele diz que esse Jesus tinha alguma coisa. E esse alguma coisa, Zaqueu falou, eu vou atrás dele. É aquela busca desesperada. É aquela coisa que você já não sabe mais o que fazer. Está no teu coração, você já fez de tudo. Você está com peso já, porque você já vendeu tudo que você podia dos teus princípios. E você vai então pular naquilo que te aparece. As pessoas falam então de Jesus. Jesus era um cara que estava promovendo um alvoroço. Uma multidão seguia Jesus. Vai passar por aqui. E eu vou ver esse Jesus. É aquela fase de desespero que a gente está atrás daquilo tudo que falaram para a gente antes da gente chegar nessa fase tenebrosa de alienação. No caminho as pessoas diziam, não vai por aí, você vai se perder. Aí alguém dava alguma coisa para você ler, alguma coisa para você estudar, e você vai atrás daquilo tudo, você não acha nada. De repente alguém vê Jesus e fala, Jesus está passando aí. Eu vou atrás desse cara. Aí ele vai atrás de Jesus. E aí quando ele chega e vai atrás de Jesus, vem uma multidão, ele não consegue ver, ele desesperadamente sobe numa figueira brava. E aí ele vê Jesus. Só que do alto do seu furto emocional, o que acontece? Acontece o que acontece com a gente quando a gente percebe que somos ladrões. Quando a gente acha que a gente está buscando Jesus, procurando, olhando, e a gente finalmente olhou para Jesus, Jesus já está olhando para a gente faz tempo.
Jesus já está lá olhando para a gente há muito tempo. E aí Jesus olha de volta. E aí quando Jesus olha de volta, ele vira para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, eu vou na tua casa hoje. Aí Zaqueu pensa: e caramba, Jesus vai na minha casa. O que eu tenho na minha casa? O que está na minha casa que é fruto do que eu por muitos anos negligenciei, que eu não quis mudar, que eu não quis ser transformado? E Jesus não fala, Jesus ainda fala assim: Zaqueu, eu vou na minha casa. Só que assim, Jesus quando vai na sua casa, ele não vai sozinho, ele leva 12. Né? Então, prepara o churrasco lá, viu, Zaqueu? Que vai uma galera comigo. E no meio daquela multidão toda, ok, aí Jesus fala: eu vou ficar lá, tá bom. E aí ele vai, e não é mais falado nada sobre diálogos. O que acontece é que Jesus vai para a casa de Zaqueu, senta na mesa de Zaqueu. E eu acredito que é esse momento entre Zaqueu e Jesus, que é o momento que a gente se dá conta de que o não roubarás ou não furtarás tem muito mais a ver com a gente do que a gente pensa. Que é quando a gente percebe que a gente vive roubando de nós, roubando dos outros. Porque é aí que Zaqueu, nesse olhar com Jesus, ele vai percebendo que não é o que ele tem que faz diferença. E não era aquilo tudo que ele tinha construído que fazia diferença. É quando ele vai andando com Jesus, e aí se senta à mesa com Jesus, e ele olha para Jesus, e que ele toma a decisão. Olha, Jesus, eu tenho que te dizer um negócio. O que foi, meu filho? Eu vou devolver tudo, eu vou dar toda a minha fortuna, metade do que eu tenho para os pobres, e vou devolver 4 vezes mais a quem eu roubei. Zaqueu sabia da lei, e ele sabia que era isso que ele tinha que fazer. E aí, esse ato de Zaqueu não é só um ato de arrependimento diante da lei, mas é um constrangimento diante da graça. Porque quando um coração que nunca se preocupou nem com o próprio povo, que era cego à pobreza da sua colônia, às necessidades do seu país, a um povo passando fome, a um povo que era oprimido na rua, de repente, sobre o olhar do Cristo e da graça, ele entende que ele precisa zerar. Ele entende que chegou o ano do jubileu na vida dele. Ele entende que chegou o sacrifício expiatório dos pecados. O dia da expiação dele chegou. E está na casa dele. Ele diz: é dia de zerar. É dia de recomeçar. Ele fala: eu entendi. Eu vou devolver, eu vou dar metade de toda a minha fortuna aos pobres e vou devolver 4 vezes mais a todas as pessoas que eu roubei. É quando o nosso coração se enche de gratidão e generosidade. Gratidão porque os meus pecados foram perdoados. Gratidão porque eu tenho mais do que eu preciso. É quando o nosso coração entende que eu não tenho nada e tudo o que foi me dado é para ser partilha. É quando eu tenho Jesus na minha casa. E é quando Jesus vira para mim e olha para essa minha atitude e fala: agora sim, meu filho, hoje chegou salvação nessa casa. É quando o dia da expiação chega na minha casa. É quando o dia do jubileu chega na minha casa. Que eu entendo que nada é meu, eu não possuo nada. E que não há mais, eu não tenho necessidades. E Deus é dono de todas as coisas.
eu paro de roubar. É por isso que quando Jesus fala do ladrão, se alguém vier te roubar a túnica, dá a capa também para ele. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu sou um guardião. Eu sou um cuidador. As coisas que foram dadas a mim é para ser partilhadas. É para ser divididas. Era para ser compartilhadas. Desde o início era para ser compartilhadas. Zaqueu falou, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E vou dar 4 vezes mais para quem eu roubei, porque eu preciso pagar aquilo que eu tenho feito de errado. Porque eu quero zerar hoje. Hoje chegou o ano do jubileu na minha casa. O dia da expiação chegou. A graça encontrou. É quando Jesus ilumina a nossa vida. E a gente passa para olhar para o mundo não como recursos escassos, mas como coisas sobrando. É quando eu mudo a minha oração. É quando a minha oração deixa de ser, Senhor, eu tenho tão pouco, se eu tivesse mais eu faria isso. Muda para, Senhor, eu tenho tanto. O que eu tenho comigo ainda que eu não reparti? O que eu retenho comigo que eu ainda guardo? Ou eu ainda fico enfurecido quando eu perco algum bem material? Eu perco as estribeiras. Eu saio de mim. Ou eu ainda tenho dificuldade em dividir, em dar aquela carona, em fazer aquela saída de rota, em mudar a minha agenda. Ou eu só ajudo com o que sobra. Você fala, Rodrigo, isso é caridade? É muito mais do que caridade, é sustentar a terra. É cuidar dos recursos e considerá-los muitos. É ter no teu coração a frase, obrigado, Senhor, porque eu tenho mais do que eu preciso. Porque o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Porque o Senhor é o meu pastor e aquilo que eu não tenho eu não preciso. Quando o meu coração conjuga, começa a formar essas frases, o dia do jubileu chegou no meu coração. Eu estou liberto. Quando o meu coração começa a se encher de generosidade, é o dia de Jesus na minha casa. É o dia que Jesus fala para mim, Rodrigo, hoje eu vou para a tua casa. E quando ele estiver na mesa comigo, partindo o pão, eu espero ouvir dele, hoje chegou salvação nessa casa. Salvação para um coração egoísta como o meu. Um coração que quer dizer que tudo é meu. Um coração que quer reter, acumular, guardar. Um coração ladrão. Um coração que só pensa em mim. E de repente é iluminado por uma graça que diz, não, Rodrigo, é nosso. Porque se cada ser humano no planeta entendesse a primeira pessoa do plural, eu tenho certeza absoluta, nós conseguiríamos viver sim um mundo que divide recursos. Mas eu não tenho ilusões. Eu sei que isso é impossível aqui neste mundo. Mas nós somos a igreja de Jesus. E nós somos responsáveis pela utopia do reino de Deus. Ele que virá em plenitude. Então, enquanto estamos aqui, nós somos um sinal do reino. Nós mostramos o que será. A igreja de Jesus mostra o que será. Então, o que nós fazemos? Nós somos a turma da generosidade, meu povo.
Nós somos o povo que vai na contramão da posse e reparte. Não era isso que acontecia em Atos 2? Nós somos o povo que não considera sua coisa alguma. Se eu não considero sua coisa alguma, não há furto, não há roubo, há partilha. Nós somos o povo onde a casa tem salvação. Nós somos esse povo que divide, que não dá o que sobra, que não acha que tem muito porque fez por merecer, mas que experimenta da graça de Deus. E quando experimenta da graça, fala, meu Deus, eu não mereço nem 10% disso, nem 1%, nada. Eu tenho que dividir, Senhor, o que eu estou retendo comigo que eu não dividi. Eu não quero ser um ladrão. Eu não quero ser um ladrão, Senhor. Não deixe que eu roube. Não deixe que eu furte. Não, Senhor, eu não quero. Não permita que eu considere minha coisa alguma, mas que eu partilhe. Diante da maldade do mundo, nós nos colocamos, nós nos antecedemos, nós colocamos e nós doamos. Nós somos generosos. Por que somos generosos? Porque recebemos muito. Recebemos muito. E aí a gente canta, obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus. Aí esse cântico faz todo sentido. Eu te agradeço. Aí o nosso coração canta com alegria. A gente começa a vir na nossa mente quanta coisa que a gente não merecia e a gente recebeu. Por toda a graça que me deu. Eu te agradeço, Deus. Sem eu merecer. Eu divido, eu reparto. Eu imagino quando eu canto essa canção, Pedro, que é a gente partindo o pão, sabe? Em comunidade. É a gente dividindo, sabendo que a falta do outro é o que sobra aqui e não falta mais. Pedacinho do céu. Difícil. A lei não é simples. Por isso que tem a graça. Para a gente, dia após dia, ouvir a voz do Cristo dizendo para a gente, fulano, Rodrigo, eu vou na tua casa hoje. Eu vou na tua casa hoje. Por quê? Porque eu quero que a salvação esteja na tua casa também. Que Jesus esteja na sua casa essa semana. Que ela seja uma casa generosa. Que reparte o que tem, sem considerar pouco o que se tem. Mas que se pergunta todos os dias, Senhor, o que eu ainda estou retendo comigo? Que eu não aprendi a dividir. Senhor, me ensina a partilhar. Me ensina a ser grato. Me ensina a ser mais generoso. No nome de Jesus. Amém. Que nossa vida seja essa expressão de gratidão de quem recebeu tanto, que não consegue se contentar em oferecer sobras, mas que entende que nada do que recebeu é de posse sua, mas é nosso. Que o nosso coração, o nosso centro da nossa volição e da nossa existência, seja um lugar tomado por generosidade. Seja essa casa onde chegou salvação. Onde Jesus entrou e disse, hoje nesse coração entrou salvação.
Que nós, discípulos de Jesus, sejamos portadores dessa generosidade. Desse lugar que a gente doa, não para que a gente receba aplausos, mas a gente doa porque nós sabemos que é isso que tem de ser feito quando se recebeu tanto, que a gente transborda. Gente que retém, é gente contraída, é gente fechada, é gente que tenta agarrar, segurar. Gente que libera, livre, é gente solta, é gente de braços abertos, é gente que abraça, é gente de riso frouxo, é gente que tem um coração gigante, é gente que foi perdoada, é gente leve, é gente que é cidadão do reino de Deus, que sabe que nada desse mundo é mais importante do que a vida que recebeu de Jesus Cristo, que sabe que não pertence a esse mundo e por isso vive nesse mundo como um cidadão do reino, um reino que tem tudo sobrando em generosidade, e por isso vive aqui como se já estivesse lá. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. A gente vence o nosso desejo de ter quando a gente entende que eu não sou dono de nada. A gente vence o desejo da posse quando eu entendo que o meu coração tem dono. Eu pertenço ao Deus, Criador do universo. E é para Ele que eu estou guardando tudo. É para Ele que eu sustento. Eu não posso reter comigo nada, porque não é meu. Quando eu aprendo que não é meu, a graça invade a minha vida, a minha casa. Que essa seja a tua semana transbordante. Não furtarás. Não furtarás. 2 palavrinhas. Uma multidão de significados. Que Deus faça da tua vida uma redenção de tudo aquilo que um dia a gente roubou. Sonhos, projetos, planos, vida, dinheiro, material, propriedade. Que a gente abandone tudo. Abra as mãos e diga: Senhor, eu te agradeço. Tudo é seu. Que minha vida seja não uma represa, mas um rio de água viva. Pai querido, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pela graça que nos encontra, que ilumina a nossa casa, que traz salvação para a nossa casa. Faz de nós pessoas, discípulos generosos. Gente que sabe dividir o seu amor, sabe dividir a tua graça, sabe partilhar tudo que tem, que não considera sua coisa alguma, mas sabe o porquê está aqui, Pai. No poder do Teu Espírito Santo, Pai, nos dá isso dia após dia, para a sua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém.